Entrou, Glaucia? Eu? Peraí. Eu vou aqui no celular. Olá, olá. Vou esperar o pessoal entrar. Daniele, Priscila, Leandro, Sandor, Rose e Tatiane. A gente vai fazer uma live hoje bem bacana. Olha, para quem como eu tinha aí uma dificuldade com essa história de live, então é sempre um prazer enorme quando a gente consegue fazer uma live com amigos, né, com pessoas que são conhecidas de muito tempo, né? E hoje, especialmente, um grande amigo, um cara que eu admiro bastante, Marcelo Reina. Eu já vou convidá-lo aí para poder participar, para a gente já começar esse bate-papo. E assim que eu encontrar aqui, eu não vi se ele entrou ainda, acredito que ainda não, mas vamos lá. Enquanto isso, a gente vai recebendo o pessoal aí. Ô, Natália, esperando você então, terça-feira. Ok. Vamos lá. Olá, olá, Adri, Dinha, Renata. Não estou encontrando ele aqui. Vamos lá, peraí. Reina, manda um oi aí. Opa, achei. Eu já coloquei, mas por alguma razão não entrou aqui. Vamos lá. Quem é ao vivo é assim mesmo, né? Reina, já convidei você para entrar ao vivo. Você precisa aceitar por esse lado aí. Opa! Boa Aí, noite! Opa! E aí, doutor, tudo bem? vem Marcelo Reina, 20 anos de amizade praticamente, desde os 20 primórdios do anos. paulistano, e hoje aí capitaneando uma das maiores corretoras de seguro de saúde do Brasil. Ele é uma das Obrigado. que a gente viu praticamente do começo, né, Marcelo? Você lembra? Eu fui lá quando você inaugurou, fui lhe fazer uma visita e Foi aí na rua 7 de abril, esteve lá conosco, conheceu, viu realmente os primeiros passos lá, praticamente acompanhou, né? Foi um pé quente lá a sua presença. exatamente. A gente se conhece há um bom tempo, desde a época do Paulistano, quando eu comecei minha carreira aqui, trabalhando aqui em hospital privado em São Paulo, e tive o privilégio de conhecer o Marcelo, e a gente mantém amizade até hoje, e é uma pessoa que me dá a retaguarda sempre que eu tenho qualquer necessidade, também para minha família, no que tange a parte de plano de saúde e tudo mais. Então, para quem eu sempre indico também, quando alguém tem alguma necessidade nesse sentido. E, em contrapartida, o Marcelo também me manda muitos pacientes, muitas pessoas de confiança, e tem o privilégio de cuidar também quando ele tem Alguns me problema. chamaram hoje, a Raquel Furlan. Pô, passo lá com ele, tive lá esses dias com ele. Outro... O pessoal falou, nossa, faz tempo que eu não vou marcar, que legal. Quem manda você ser carismático, né? Seu irmão também já me chamou aqui. Pô, é legal que eu vi toda a sua família chegar aqui em São Paulo e você fez um baita sucesso aí também com a Mil, com a Rede ESO, o Paulistano, né? Maravilha, né? Ter você aí também cada vez mais aí, um baita médico, um super profissional e um ser humano, uma pessoa única. Eu que agradeço. Mas aí a gente vai falar um pouco hoje. Aí o monte de hoje é explicar o que significa uma notícia que já saiu há uns 15, 20 dias atrás. E a gente vai explicar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto de falar um pouquinho sobre os bastidores aí,
porque sempre a gente toca em falar da cirurgia, falar da recuperação, falar de tudo. Eu gosto de falar um pouquinho da parte burocrática também, de como funciona, questão de plano de saúde. Beleza? Então, primeiramente, comentar um monte de hoje, esse trabalho é classificada como essencial no Ministério da Trabalho da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, foi até o Ministério da Saúde, articulou com o ministro da Saúde, explicou a situação e foi o Ministério bastante sensível também ao fato de, durante essa pandemia, muitos hospitais fecharam, encerraram seus serviços de cirurgia por um período, adiaram o seu serviço de cirurgia por um período, por conta de priorização dos leitos para a Covid. Em contrapartida, Marcelo, a gente diminuiu, mas não parou completamente, exceto março desse ano, que acho que onde teve a segunda onda da pandemia, que a gente foi obrigado a parar, porque, lamentavelmente, os hospitais eles não tinham condições de dar atendimento. Então, eu queria fazer um comentário para explicar o que significa exatamente essa história de bariátrica como serviço essencial, como eletivo essencial. Então, na verdade, do ponto de vista prático, significa que, mesmo com a pandemia, foi fundamental que os serviços de bariátrica procurassem, na medida do que a gente tivesse o recurso, de continuar operando esses casos. E não foi por nenhum tipo de privilégio, mas por uma observação, viu, Marcelo? Durante esse período de pandemia, os obesos, eles morreram mais, né, do que as pessoas não obesas. Então, 8 em cada 10 pacientes que faleceram no UTI tinha entre as suas comorbidades a questão da obesidade e do diabetes, das doenças correlatas. Então, partindo... E a obesidade, ela acentua, né, doutor? Eu que lido aí todo dia também com segurados, com pessoas. A obesidade, né, ela acentua o problema da pressão alta, ela agrava a diabetes. Nós temos aí no Brasil, né, segundo estatísticas aí, mais de 60% da população brasileira já enfrenta problemas, né, com seu índice de massa corpórea, né? Já vem enfrentando um sobrepeso, já vem enfrentando realmente aí os problemas vêm se agravando. E a pandemia, todos nós em casa, é lógico que a gente come mais, belisca mais, o iFood tá fácil para pedir, né? Os aplicativos aí de comida, né? iFood, Uber e qualquer outro aí, sem fazer propaganda, aí vem o cupom de desconto, aí vem o novo prato, aí só tem mais obeso agora. E as academias estão fechadas, os parques fechados. Exatamente. Não tinha para onde correr, né? E aí, do ponto de vista do pessoal que trabalha em empresa, RH, tudo, a gente tem que lembrar uma outra coisa também, né? Que é a obesidade e as doenças correlatas, elas são motivos frequentes de afastamento do trabalho, entendeu? Por conta de crise hipertensiva, descompensação do diabetes e todas as outras doenças que são correlatas à obesidade, conforme o Marcelo estava pontuando aí. E, de fato, a pandemia ela piorou bastante. Um abraço para minha amiga Kátia, que está entrando aí agora. Boa noite. Uma grande otorrino que eu vou te apresentar ainda, Marcelão. Essa é fera. Uma das melhores alunas da minha turma. Que legal. Seja bem-vindo. Estou com os amigos aqui também entrando. O Leandro está aqui também. Te passou aqui para te dar um abraço. O Leandro que é meu sócio. Tem vários aí parceiros nossos aqui da Brasil também. Eu vi o pessoal aqui, acho que o Sérgio... Eu vi o pessoal da BRH Solution, vi o Márcio também, um grande amigo meu. Já vou encontrá-lo também. A minha esposa também está entrando aqui. Deixar um beijo para ela, deixar um beijo para todos aqui que estão acompanhando conosco. 20h39, né? Estamos aqui falando de obesidade, bem na hora de jantar. A gente espera que já comecemos a educação alimentar aí. Ô, Marcio, vai devagar aí, hein, Leandro? Também, hein? Isso aí é para poder estimular a galera a comer a salada ou a sopinha de noite, viu? Essa que é a refeição mais leve, até para não ter refluxo também. A gente vai no... Fala de refluxo, né? Eu tô com a sua listinha aí. Eu fui uma vítima dias atrás aí de refluxo, porque a gente acaba comendo demais, abusa o vinho, enfim, e aí acaba acentuando, né?
Mas, assim, trazendo para a pauta que a gente está falando, a cirurgia bariátrica hoje, ela se tornou extremamente essencial, né? Ela salva vidas, né? Na verdade, acho que esse é o conceito que a gente pode colocar. Quantas e quantas pessoas, né, doutor? O senhor mesmo, quantas pessoas já salvou? O senhor já operou aí, puxa, meu pai, o senhor já operou meus amigos. E você é um exímio médico, sempre carismático, sempre pronto a receber as pessoas, a debater e para ajudar, né? Você realmente é uma pessoa maravilhosa. Aí eu vou falar para você que mais importante do que os anos de vida que a pessoa ganha mais é o quanto de vida ela ganha em cada ano. Porque assim, a história da obesidade, de regra, ela tem a ver muito com uma histórico de frustração muito grande. Então, não poder usar a roupa que tem vontade, não poder fazer as atividades que tem vontade. Algumas pessoas me falam aqui, olha, eu tenho vergonha, mas meu filho me chama para brincar e eu não consigo abaixar até o chão para poder brincar com ele, ou não acompanho ele em brincadeiras. Então, a qualidade de vida, eu entendo que é o bem maior que você acaba resgatando quando você faz a cirurgia bariátrica. É importante que para a cirurgia bariátrica também, inclusive pensando aí já, a gente sabe que os planos de saúde eles cobrem, mas eles cobrem quando a gente tem indicação de fazer. Então, é importante, todo plano de saúde, e aí ele vai ser obrigado a cumprir com as obrigações que estejam presentes no chamado rol, né, Marcelão? Ele tem orientações, né? Hoje, para você ter um plano de saúde, todos os planos que são regulamentados, ou contratados, ou atualizados, né? Para a nova regulamentação, essa que começou em 1999, a sua maioria, né, são esses. A agência, a cada ano, ela vai fazer uma atualização dos rolos de procedimentos, atento às doenças, né, do Código Internacional de Doenças. E a obesidade é uma doença classificada, né, pelo Código Internacional de Doenças, e os planos de saúde passaram a cobrir de alguns anos atrás. Para ter direito pelo plano de saúde, né, existem alguns critérios, né? Estou vendo aqui até a Vivian, que me ajuda na nutrição, também minha nossa gerente lá, falou comida leve à noite. E estudou nutrição, Vivi. Um beijo, ela fica me policiando, porque eu tenho sofrido de refluxo. Então, voltando aqui à pauta, a gente tem hoje algumas diretrizes para estar apto, né? Tem que ter aí, passar por um psicólogo, porque às vezes, né, doutor, a pessoa acaba fazendo a bariátrica, mas ela tem problemas de obesidade por problemas de ansiedade, por um problema emocional, por realmente algumas fatores que afetam de ela acabar incorrendo e cair. Então ela tem que passar por uma avaliação psicológica, ela tem que passar por um endócrino, por um nutricionista, para que esteja preparado, né? Não só a parte física, mas mentalmente também ter uma educação alimentar, ter realmente aí toda o acompanhamento para ter uma cirurgia bem sucedida, para não de repente, que nem eu conheço um amigo que acabou fazendo uma bariátrica e ele se tornou uma pessoa deprimida. Então, porque ele não foi tratado, ele foi com muita ansiedade, ele não teve um acompanhamento psicológico, não se preparou, e aí ele operou e aí ele não conseguia tratar aquela ansiedade dele. Os planos de saúde também, doutor, eles hoje, né, eles cobrem não só um tipo de cirurgia, acho que o doutor conhece muito bem, né? Então, a gente tem aí vários tipos de cirurgia, acho que o doutor vai entrar nessa celeuma, o plano tem aí a cobertura. Existem alguns requisitos de ter um IMC mínimo, a gente tem um IMC aí para passar pela junta médica, né? Pelo menos um IMC acima de 35 para iniciar a avaliação, para estar apto. Lembrando que o plano de saúde, né, você tem que cumprir, estar com as carências cumpridas, não é simplesmente fazer um plano, e aí vai fazer o plano e já vai fazer a cirurgia. Não é simplesmente, vou lá, faço o plano e eu já vou operar, né? Então existe uma carência a se cumprir, ou aquele que já cumpriu, que ele vai estar apto. É lógico, alguns clientes ao entrarem no plano de saúde, eles têm que preencher um questionário, nesse questionário é solicitado o peso e a altura dele, e ali nessa conta do IMC,
que é uma conta que você faz lá, né? Altura versus altura, e pega o seu peso e divide, né, por esse número. Você faz altura versus altura, você vai chegar lá num número, e aí pega o seu peso e divide, né? Então, ali você vai ter o IMC, e esse IMC você tem, se você já fizer o peso e altura, já entrar com esse peso e altura que se classifique como o peso, né, classificado de acordo com a diretriz, você vai ter aí que cumprir a carência numa troca de plano, ou também se for uma empresa, né, acima de 30 vidas, que por lei 30 vidas já não há cumprimento de carências. Ou se alguém tiver um plano individual para outro individual, ou que seja apto também nas regras de portabilidade, e aí entraria sem carência, né? Mas, em suma, todo mundo que já tem o plano de saúde com a carência cumprida ou sem carência e regulamentado, ele tem vários tipos de cirurgia bariátrica para poder realmente se tratar com um profissional médico. Com indicação. Então, vamos falar só, recapitulando aqui, só para a gente lembrar. Ó, tem que ser obeso há mais do que 5 anos, tá? Tem que ter comprovado pelo menos 2 anos de tratamento, de tentativas de emagrecimento. Então, aí, endócrino, atividade física, enfim, não é uma banalização. A gente precisa fazer a cirurgia bariátrica para quem tem, de fato, a indicação. Ela não é a primeira escolha de tratamento para uma pessoa que ganhou peso nesses últimos 2 anos de pandemia, só para exemplificar. Entendeu? Então, você precisa ter comprovadamente 5 anos de obesidade. Isso é importante o que o Marcelo falou, assim, é importante que a gente aprenda a cumprir as coisas de maneira adequada. Então, e não cair na mão de algum corretor que vai lhe enganar na hora de vender o plano de saúde, não te orientar de maneira adequada, e você vai gastar dinheiro com esse tipo de orientação, e aí quando você tentar fazer a cirurgia pelo plano, vai acontecer algumas coisas. A primeira coisa que pode acontecer, e eu já tive casos assim, que na hora de preencher o formulário do plano de saúde, ele informou um outro peso. Entendeu? Aí no final... Ele acaba encontrando problemas, né? Ele acaba encontrando alguns problemas, por isso que a informação é importante, principalmente como profissional médico, para orientar também o tratamento, como eu falei, a orientação psicológica. Ele também tem que ter uma idade mínima para fazer a cirurgia, né? Às vezes a gente recebe algumas pessoas perguntando qual a idade mínima, o mínimo é 18 anos, e criança acima de 16 anos, né, segundo a orientação, tem que ter uma junta médica, autorização dos pais, é claro, né, até porque ele é menor de idade, e é importante que ele tenha todo esse acompanhamento, né? É importante também que ele tente antes, né, doutor, perder o peso, né, que ele tenha uma reeducação alimentar aí apropriada, né, para a cirurgia bariátrica, porque a alimentação vai mudar. Tem vários amigos mandando mensagem aqui, Fernandes Félix, Alexandre, Márcio da Confiança, Thiago Russi, pessoal da franquia da Brasil também. Gente, eu não consigo ver todas as mensagens, mas sintam-se todos abraçados aqui. Sim. E aí é importante a gente ter isso como parâmetro para a gente não ser enganado por quem estiver fazendo essa venda, né? A gente entender que ele tem critérios, a gente tem que ser correto de todos os lados, né? Tanto o plano de saúde tem a obrigação de cumprir com aquilo que é combinado, como também o cliente tem que ser correto com relação à indicação. Entendeu? E aí, assim, estando tudo certo, a preparação, conforme você falou, com relação à questão de laudos obrigatórios, então precisa de um endocrinologista amparar a indicação, saber se não tem nenhuma doença associada, por exemplo, o hipotireoidismo, cujo tratamento resolveria a questão da obesidade sem que houvesse necessidade de uma cirurgia, ou também para antes de operar já compensar alguma coisa que tiver errado com o paciente. Então isso é importante. Com relação à nutrição pré-bariátrica, tem uma coisa que é muito, muito, muito importante, porque é a segurança do paciente. Então, a gente precisa que o doente procure perder de 5% a 10% do peso durante o período de preparação até a cirurgia. Então, mas, doutor, se eu conseguisse perder, eu não precisava fazer bariátrica. Na verdade, o problema não é perder o peso, a gente perde peso, via de regra. A questão fundamental é que a gente não consegue manter o peso que perdeu.
Então, a gente reganha o peso posteriormente. Então, o período em que você estiver em preparação para a bariátrica é muito, muito importante que você aumente, diminua o peso em 5 a 10%, então aumente o esforço com relação à dieta e já inicia a atividade física, porque depois da cirurgia você vai perder massa muscular, entendeu? Então a gente precisa ter o máximo de massa muscular para quando estiver em processo de emagrecimento, a gente procurar perder gordura e manter músculo, porque músculo é igual ao metabolismo. A gente precisa que o metabolismo funcione para poder perder peso, senão não adianta. Senão eu como pouco, perco muito, vou emagrecer pouca coisa também. Tá? Outra coisa que é bastante relevante que você pontuou aí, por que criança de 16 anos, entendeu? De 16 a 18 anos, tem que passar por uma junta médica, além da autorização dos pais que o Marcelo salientou? Porque a preocupação é que se ele não tiver crescido completamente para a idade, e você vai fazer uma cirurgia que vai desnutrir, obviamente, isso pode gerar algum prejuízo do ponto de vista de crescimento. Então, precisa, de alguma forma, que a gente tenha certeza disso. Então, precisa de um endócrino e avaliação do pediatra. Marcelo, eu vou ligar o ar aqui rapidinho, já volto. Eu já volto contigo. Não, pode ir ligando. E eu vou aqui complementando, né, também. Os casos, muitas vezes, os clientes acabam realmente não colocando o seu peso e altura na declaração de saúde, e aí depois, passado poucos meses, acabam pleiteando fazer a cirurgia. O ideal é que coloque o correto, tenha a sua análise do contrato do plano de saúde correto. Outra pergunta também que surge muito, é até importante aqui, assim que ele voltar, e dali ele está na clínica ainda, a gente realmente ressaltar que muitas pessoas perguntam, né, quando faz a cirurgia, doutor, fica aquela barriga caída, né, aquela cirurgia, e aí precisa fazer aquela cirurgia plástica, né, reconstrutora para tirar aquele excesso de pele. A gente já tem aí orientações da ANS para cobertura, né, dessa cirurgia, lógico, com o relatório médico, com a junta médica definindo, que às vezes a pessoa perde muito peso, e fica aquela, né, caído, né, fica aquela barriga, aquela situação com excesso, né, realmente muito relevante aí de pele, e o plano de saúde também tem aí coberto em relação a isso, né. Outro ponto também, doutor, assim, que as pessoas acabam, a gente tem a obesidade, né, e tem a obesidade mórbida, né, aquela que é com risco de vida iminente, né, que a pessoa acaba tendo todo o sentido aí para fazer. E a pessoa que, quando eu falei aqui de IMC acima de 35, ela tem que ter outras comorbidades juntas, né? Então tem que ter problema coronário, diabetes, hipertensão, né? Porque às vezes você tem aí também alguns obesos que não estão nesse quadro, né? E não se tornam aptos para que, conforme uma diretriz de utilização, que é uma diretriz da ANS, que é a número 27, que ela coloca também do Conselho Federal de Medicina, né? Que tem que ter essas comorbidades aí em conjunto para poder estar apto a fazer a cirurgia. Às vezes você tem uma pessoa com sobrepeso, você tem uma pessoa aí com um peso mais elevado, mas ela está super bem. Então, ela tem que passar por um acompanhamento para tentar fazer primeiro a reeducação alimentar, a perda de peso, para depois, se não tiver sucesso, ser classificado para apto para o plano de saúde liberar. Isso é uma coisa bastante importante do ponto de vista de equipe também. Eu falo assim, olha, precisa caracterizar comorbidade. Tá? Então, assim, se eu tenho um problema na coluna, então fica mais fácil para o plano de saúde entender. Se você manda cópia do laudo da ressonância nuclear magnética, provando que tem hernia de disco, que tem um problema no joelho, um laudo do ortopedista falando sobre o condromalácia, se possível com algum laudo de imagem também. Nesses casos, entre 35 e 40, isso ajuda bastante, facilita, porque aí o convênio entende que não há má fé. Está comprovado? Tem, Olídio. Tá? Então, eu sempre oriento, olha, se você tem laudo de tomografia, se você já tem um ortopedista que te acompanhe, então é importante que a gente documente, porque isso facilita o serviço do auditor do convênio, que vai checar se a informação é correta ou não, e isso faz com que a gente consiga a liberação da cirurgia em tempo hábil. Entendeu? E, no tempo regulamentar, o convênio tem até 21 dias úteis, a partir do momento que recebe a documentação, para liberar a autorização da cirurgia. E a gente não costuma ter problemas com isso se a gente faz tudo da maneira correta e adequada. Até porque a gente conta com a segurança do prestador, do nosso
da nossa fonte, do nosso parceiro, que é o convênio nesse caso, porque tem um histórico de 20 anos de segmento da carreira da gente e sabe que a gente, como se diz na gíria, a gente não mija fora do pinico, a gente não faz coisas que não são adequadas, a gente não inventa moda, a gente não burla a regra. Então, a gente trabalha da maneira correta e adequada e isso ajuda com que a gente seja não só referenciado para os parceiros da gente, como que a liberação, até quando há dúvidas com relação à indicação de outros colegas, muitas vezes eles acabam solicitando que o doente venha até a gente para que a gente reavalie. E há algumas situações excepcionais, a gente tem, inclusive, autorização inferior a 35. O convênio entende que, em algumas situações, é importante. Eu vou falar de um casinho ou dois casos que eu operei de pacientes com IMC inferior. Uma delas era uma menina de 32 anos de idade e já tinha operado a coluna, Marcelo, 2 vezes, parafusado a coluna 2 vezes. Estava prestes para ter que fazer uma nova cirurgia para a coluna. Excepcionalmente, o convênio autorizou, mesmo sabendo que a ANE não estaria na obrigação deles, da regra de cobrir por essa cirurgia, uma vez que estava fora do que está no rol. Mas a compreensão deles é que, de fato, naquela situação, teve o bom senso. Existia uma necessidade realmente importante de fazer essa cirurgia, a redução do peso, porque era relevante para não gerar outros problemas ainda mais graves. E outro também, um paciente com uma prótese de quadril. Essa foi enviado pelo próprio convênio para que eu emitisse uma opinião com relação a isso, e foi aprovado, mesmo com o IMC abaixo, porque em todos os lugares existem pessoas sensíveis a demandas que são específicas e não estão nas regras. Tem umas coisas realmente bastante específicas. Agora, o adequado é a gente procurar sempre se documentar o melhor possível e sempre prestar atenção quando for fechar o plano de saúde, pensando em fazer isso, em preencher com informações corretas e adequadas, para que a gente não venha ter lá na frente um susto, ou um dissabor, ou mais uma frustração com uma omissão, né? Lembrando que o seguro pode ser cancelado por uma omissão. Eu já vi casos na minha carreira de ouvir, né, de alguns corretores aí por aí fora, que eles acabavam, para que a seguradora aceitasse o contrato dele, reduzir o peso e a altura. Sim. Então, reduzisse o peso e a altura para que o cliente não classifique carência. Passou 3, 4 meses, o segurado vai lá pleitear, alegando que ele é um obeso. E aí você, como médico, dá todo o processo, porque você não está sabendo o que foi negociar, e aí você acaba tendo uma negativa do plano, cria todo um desconforto com o segurado, porque a ansiedade vai lá em cima, né? Quer dizer, existem os exames pré-operatórios, e a companhia de seguro-saúde, a de plano de saúde não vai liberar. Então é importante sempre você declarar corretamente, tudo que começa certo vai terminar certo, você vai ter um seguro tranquilo, você não vai ter risco, cumpra a carência se tiver que cumprir, até porque você ainda tem que passar por uma avaliação, como a gente colocou aqui, de orientação com nutricionista, com psicólogo, né? Então existe todo um trâmite para você estar apto para fazer lá a cirurgia bariátrica. E aí, doutor, até depois, se você quiser citar aí os tipos de cirurgia que são aí mais indicadas, têm sido aí mais efetivas também, acho que é legal para a gente entrar nessa pauta aí também de falar de cirurgia. Vamos falar assim. Primeiro, vamos falar assim. A gente hoje, as duas técnicas mais utilizadas para cirurgia bariátrica, uma é a mais feita no mundo, que a gente chama de sleeve ou manga gástrica. Na verdade, sleeve é manga, né? Manga, porque, na verdade, você acaba grampeando o estômago de baixo para cima, no sentido vertical, e de modo que o estômago fique como se fosse uma manga de uma blusa mesmo. Tá? Essa parte grampeada do estômago, ela é retirada e fica só o estômago como se fosse só um tubo, tá? Com 150 a 200 ml de capacidade. Entendeu? Então, é uma técnica que foi aí descrita e ela era parte de uma técnica mais complexa, chamada do Renal Switch. E em 2003, no Canadá, os caras eles faziam primeiro no super obeso, naqueles caras de 300 quilos, aqueles do quilos mortais, Cover. Muito grande. Sim, não, eu acompanho.
Então, como existe um risco muito elevado de você fazer uma cirurgia de grande porte num paciente daquele tamanhão, então eles faziam essa primeira parte da cirurgia e alguns meses depois, quando o doente perdia o percentual de peso, ele já era menos grave, e aí então você completava a cirurgia com uma segunda parte. E esse cirurgião canadense aí, ele percebeu que grande parte dos pacientes não precisava da segunda cirurgia. E aí ele publicou um trabalho descrevendo isso. Em 2010 passou a ser considerado realmente um tipo de cirurgia bariátrica. Em 2014 passou a ser o tipo de cirurgia bariátrica mais realizado no mundo. Tá? Então, assim, nos Estados Unidos, que é o país que mais faz, 70% das cirurgias elas são as cirurgias do tipo sleeve. E ela tem uma vantagem fundamental e importante. Ela não provoca desvio no intestino, então ela você opera só o estômago. E isso, Marcelo, acaba fazendo com que os pacientes tenham A recuperação muito mais rápida também, né? Exato, mas não tem deficiência de ferro, não faz anemia, não faz, sabe aquela história, vou ter que ficar tomando vitamina para a vida toda. Bem lembrado, eu conheço alguns que fizeram e aí vivem, né, sofrendo com anemia, tomando vitaminas. É comum, doutor? Né? Então, no sleeve não é comum, entendeu? Ela é uma cirurgia que, como ela não afeta a absorção dos nutrientes, então a tendência é que você tenha menos problema com relação às vitaminas, ao ferro, ao cálcio, ao zinco, e ainda tem que ser acompanhado, óbvio, né? E ainda tem que fazer suplementação de proteína, de aminoácido, enfim, tem que ter uma dieta rica em aminoácidos, também tem que ter atividade física, também tem que ter o cuidado para não reganhar peso, entendeu? Contudo, ela não gera essa desabsorção. Mas como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, Marcelo, tem um problema com a cirurgia de sleeve. Ela gera muito refluxo. Quem tem refluxo, quem tem muito refluxo, quem tem dificuldade com refluxo, ele não consegue. Realmente, depois, pelo menos 16% desses pacientes não conseguem lidar com refluxo depois. E aí, muitas vezes... Então, quando o paciente já tem um histórico forte de refluxo, ele já tem hérnia de hiato, ou problema grave realmente de refluxo, a gente não indica esse tipo de técnica cirúrgica, porque ela realmente faz piorar bastante o refluxo. E, claro, se eu não consigo lidar com a compulsão alimentar, cabe 150 ml, enquanto na outra técnica a gente consegue colocar 50. Então, em geral, a principal desvantagem é para quem tem refluxo, entendeu? E a principal vantagem é que ela não gera realmente problema com relação, ela gera muito menos problema com relação à questão de anemia, de cálcio, de ferro, de osteoporose, osteopenia, deficiência de vitamina B12, porque ela não desvia o caminho por onde esses nutrientes serão absorvidos. A outra técnica é mais realizada no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem mais ainda bypass do que sleeve. Então, a gente tem aí uma proporção invertida, que é de 70%, 30%. Então, é histórico, a gente tem bons resultados com bypass aqui praticamente desde a década de 80. Então, existe sempre o paciente, quando chega para o teu consultório, ele tem sempre alguém, porque eu tenho meu tio, meu primo, meu avô, não sei quem, a minha tia que operou, ela fez bypass e deu certo para ela, então eu gostaria de fazer bypass também. E é uma técnica excelente, já provada por muito tempo. Cirurgia bariátrica parece às vezes novidade, mas não é. Ela está aí, ela é feita, não essas técnicas, mas ela é tentada desde a década de 50 e feita com sucesso desde o final da década de 70. Então, já é um negócio há muito tempo aí. Não imaginava que era todo esse tempo, não. Exato. As primeiras cirurgias não deram tão bom resultado, mas aí, a partir da final da década de 60, começo de 70, teve um cirurgião chamado Mason, que criou uma técnica em que ele reduziu o estômago também e começou a ter bons resultados, e aí começou a evoluir. Claro que, paralelo a isso, a população aumentou muito, então o peso. Então, a demanda por esse tipo de cirurgia, ela acabou ficando muito maior. Se você vê uma foto do metrô na década de 70, você vai falar, puto, não é a coisa mais impressionante, porque as pessoas realmente eram mais magras, entendeu, do que são hoje. Hoje a população mundial, não só no Brasil, mas no mundo todo, de uma maneira geral, ela acabou aumentando muito o peso, né? Pelas facilidades da vida, pelo
o custo de carboidrato é barato, eu falo que você desce numa estação de metrô, sempre tem coxinha e um suco real e uma loja de bolão de pizza. Entendeu? Pão de queijo. Pão de queijo, coxinha, essas coisas são baratas hoje em dia. A farinha, farináceo, coisa que agora é barato. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta, porque muitas pessoas também perguntam, o que, que você me fala do balão, gato? Só para aquele balão, né? Põe, depois tira. Exato, é assim, importante. Olha, a obesidade, ela é uma doença crônica e ela, mesmo a cirurgia, não cura. Então a gente controla, e controla bem com a cirurgia, mas não cura. Então, para todo tipo de paciente, você pode usar um recurso. E o balão gástrico é um recurso que a gente pode utilizar para ajudar na perda de peso. Então, ele funciona como? Por endoscopia, o endoscopista coloca esse balão dentro do estômago e puxa ele com líquido, de modo que ele fica ocupando parte do teu estômago, e aí um pouco que você come, ele já, você se sente saciado, e cheio, né? Então, e aí você consegue emagrecer. Para casos de eu acho, vejo duas boas indicações. Para quem não tem índice de operar, para operar, e consegue ter, assim, fazer atividade física e fazer uma reeducação alimentar, ele é importante. E ele também é importante para aquele caso que é obeso mórbido, muito, muito, muito obeso, para ajudar ele a diminuir os 10% que precisa para a cirurgia ficar bem segura. É como se fosse um processo para caminhar para o invasivo. Exato. Ele pode ser utilizado dessas duas formas. Para quem ainda não tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, então você utiliza... teve uma paciente que eu indiquei o balão, que é amiga minha de consultório de muito tempo, e ela, de repente, pensou, ela e o esposo, elas obesos, né, ela falou, olha, eu queria engravidar, mas eu sei que se eu engravidar, eu vou engordar demais, e aí provavelmente eu vou precisar de uma cirurgia bariátrica. Então, o que ela pediu, então? Que eu indicasse o balão, eu indiquei o balão para ela colocou o balão e perdeu peso para daí, então, ela projetar o filho e daí por diante, depois da gestação, tentar segurar de outra forma. Então, eu acho uma alternativa. Quando a gente tem uma doença que não tem cura, a gente tem que usar todas as armas que são disponíveis, cada uma no seu momento certo. Você não vai dar tiros de 12 para poder matar uma ruim, mas se você vai para bichos maiores, pode ser que eu precise de uma arma mais poderosa. Então, nesse sentido, olha, remédio, tá? Hoje existem novas medicações sendo lançadas, sendo aprovadas para a obesidade, que são extremamente importantes também, tanto para o paciente que vai operar uma primeira vez, que não operou antes, né, assim, que é virgem de tratamento cirúrgico, como para aquele paciente que operou e começou a reganhar peso. Pode acontecer, não, Marcelo? Acontece se a gente não trata a compulsão alimentar, se a gente não muda o estilo de vida. Ele pode ganhar de novo. Ele ganha peso de novo. Então, se ela não trata, não cura efetivamente, para que ela simplesmente controla, mas ela não é uma mágica, ela é o jeito mais difícil de fazer, mas que dá o melhor resultado nos obesos que têm indicação de fazer. Então, não é para todo obeso, não é qualquer pessoa que tem indicação de fazer, são aqueles que se enquadram naqueles critérios que a gente falou no começo. Mas o balão gástrico, e mesmo outra técnica também, que é a chamada gastroplastia endoscópica, que você faz um grampeamento por dentro do estômago, uma costura, na verdade, por dentro do estômago, também é um outro recurso importante que em algumas situações se justifica a utilização. Lembrando que nem o balão, tampouco a gastroplastia endoscópica, ambas não fazem parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, por essa razão, a gente não tem, o convênio não tem por obrigação a cobertura dos métodos. O balão não é coberto pelo convênio, exatamente. Então isso aí, o custo é acessível, mas não existe a cobertura pelo convênio. A gente tem essa dificuldade aí com relação a essas situações, né? Quem sabe a ANS ela faz uma atualização do rol, debatendo com conselhos de medicina, debatendo com entidades, né, de defesa do consumidor. Então, a cada 2 anos, eles atualizam o rol. O rol são novas tendências, novos procedimentos, novas terapias, o número de terapias e exames.
Sim. Nós tivemos a última recentemente aí atualizada. Então, quem sabe no próximo, que virá agora em 2023, a gente tenha uma atualização. Se bem que, doutor, que há projetos para ser atualização. Com a medicina, a pandemia acentuou a necessidade de adotar práticas cada vez mais rápido por conta de vacinação e de outros métodos. Há projetos já da ANS, eu não ouso dizer que talvez se torne anual, né, atualizar o rol de procedimentos que aí talvez traga o balão para casos específicos e bem definidos também, que a gente acompanha alguns também buscando fazer por estética, né? Exato, mas então, eu vou dizer para você, olha, é claro que a gente entende a questão do plano de saúde, mas não tem que ser a função fundamental, mas a estética compõe também, viu, Marcelo? Em algumas situações não é o foco principal, claro, o foco principal é saúde, mas aí, em geral, as pessoas querem, é natural que as pessoas queiram ser mais bonitas, assim, existe a questão jurídica, existe a questão pessoal. Nesse sentido, eu não vejo grandes problemas, mas só para pontuar uma outra coisa, com relação ao que eu acho que vai autorizar antes, tá? Existe cirurgia bariátrica e existe cirurgia metabólica, tá? Então, qual que é a diferença de uma coisa ou de outra? Então, eu vou explicar. Algumas doenças muito, muito graves, entendeu? Muitas vezes, assim, um diabetes que é muito difícil de controlar, que o doente tem que tomar insulina e nem assim funciona. Ou pacientes como que eu pontuei anteriormente, que assim, tem um problema de coluna e não consegue, já operou e não consegue resolver. Enfim, aí o princípio fundamental da cirurgia não é tanto resolver a obesidade em si, mas esses problemas graves que acontecem. Então, nesse sentido, a cirurgia passa a ser indicada para quem tem índice de massa corpórea inferior a 35 e superior a 30. Mas veja, não são simplesmente as comorbidades que a gente tem dos 35 aos 40. São doenças realmente graves, entendeu? E que já se tentou controlar de outra maneira. Então, isso já foi para discussão em dezembro passado. Então, com o aval do Conselho Federal de Medicina e com o aval das sociedades de especialidade, da SBCM, da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, e também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Mas ainda não passou. Mas em algum momento, quando houver mais subsídio de trabalho científico, eu acredito que vai acabar entrando dessa forma. Doutor, outra coisa que a gente falou aqui do balão, do plano, a banda gástrica também é o anel, não é isso? Que também. Aí o plano libera para se colocar o anel. Ainda se coloca o anel, não vejo mais falar do anel. Não, na verdade, assim, o anel, a banda gástrica que se chamava banda gástrica ajustável. Então era bem interessante. Você passava uma cinta no estômago. Amarrava, né? E aí ela ficava com uma cordinha que saía no abdômen. Ele ficava ligado no bottom. Como se fosse aqueles de portocate que a pessoa usa quando vai fazer quimioterapia. Ele ficava na barriga do abdômen. E aí o que acontece? Você ajustava aquilo. Então você entrava com uma seringa e com uma agulha e aumentava ou diminuía o diâmetro interno da cinta. Então, ela apertava mais Só que o que acontece é que, ao longo dos anos de utilização da banda gástrica, eu cheguei a fazer isso, aí, 2004, 2005, por aí, entendeu? E a gente cheguei a acompanhar esse tipo de procedimento lá nos primórdios e fazer alguns procedimentos desse tipo nos primórdios lá da bariátrica. O que acabava acontecendo é que isso gerava alguns problemas de longo prazo. Então, muitas vezes, essa cinta ela entrava para dentro do estômago e aí era difícil de retirar. Tá? Então, e aí acabava tendo que operar e acabava sendo uma cirurgia um pouco mais complexa. E, além disso, os resultados do ponto de vista de emagrecimento, eles acabavam sendo inferiores aos resultados que a gente tinha na cirurgia convencional. Então, ela praticamente tem... eu não conheço alguma equipe que siga colocando, né? Talvez tenha. Hoje eu não vejo mais falar, né, da banda, não tenho ouvido mais falar nada de pedido da banda. As pessoas confundem muito a história da banda gástrica com o anel que se colocava no bypass antigamente. Tá? Então, quando se fazia a cirurgia do bypass, então lá em 99, 2000, na minha época de residência médica, então a gente fazia cirurgias abertas ainda, né?
Então, você fazia uma Hoje, cirurgia. até é importante falar que hoje a cirurgia é tudo por vídeo, né, doutor? Então, pelo menos assim, a maior parte das equipes em planos de saúde fazem por vídeo. Ainda tem cirurgia aberta e ainda tem benefício em fazer, mas assim, você não vê muito em hospitais privados. No SUS, por causa do custo de uma cirurgia bariátrica que é muito alto, então os pacientes de hospitais públicos ainda se beneficiam de cirurgias convencionais, né, ou cirurgias abertas, que a gente chama, né? Naquela época, Marcelo, a gente colocava dois anéis. Um anel que ficava no entorno do estômagozinho novo que você tinha feito ali, que era para impedir de ele aumentar de tamanho e a pessoa reganhar peso. E o outro anel pegava o estômago que fica seccionado, no caso do bypass, uma parte do estômago fica lá dentro da barriga sem função, então, e ele colocava isso na parede da barriga, de modo que se você precisasse fazer uma endoscopia, você fazia uma anestesia local e daí por diante entrava com o endoscópio por ali. Mas deixaram de usar, porque não fazia sentido. Quer dizer, assim, o de cima, quando a pessoa emagrecia, que o tubinho ficava mais fino, ele torcia, aí a pessoa acabava tendo que operar de urgência, era pior. Tá? E o daqui, ao longo dos anos, não se mostrou necessário você utilizar esse tipo de estudo. A gente faz tomografia, faz outros estudos mais modernos, e também não mostrou que houvesse grandes complicações na utilização que houvesse necessidade de fazer esse estudo. Então, aí tinha a gastroplastia com anel, que a gente chama, né? E também tinha a banda gástrica ajustável, que a gente chamava. Ainda tem pacientes que têm banda gástrica ajustável ainda. E essa semana, se eu não me engano, marcou alguém ligou para agendar a consulta, e a minha secretária perguntou se eu fazia ajuste de anel. Esse ajuste é funcional para fazer. Eu fiz muito isso, na verdade, lá no começo, quando a gente usava mais esse anel, então eu fiz muito isso. Então a gente faz, e quando a pessoa emagrece, fica mais fácil, porque você praticamente apalpa o anel, né? Agora, antes você tinha que levar no hospital para fazer o raio-x, para determinar onde estava, né? E aí você fazia essa função. Deixa eu responder uma pergunta aqui, Marcelo, faltam uns 15 minutos. Pode responder, vamos lá. Tá, a primeira pergunta de cima aqui é uma pergunta, eu vi até uma postagem acerca disso, se água alcalina faz bem. Bom, ótima pergunta. Então, na verdade, assim, tem muita coisa que o pessoal fala, tem gente que acha que colocar limão, que é ácido, na água, torna ela alcalina. Na verdade, não acontece isso. Não é capaz de deixar mais ácido, mas tampouco não é impossível de gerar alcalinidade. Olha, do ponto de vista de emagrecimento, não faz nenhuma diferença. Queria falar também de gengibre, água com gengibre. Eu gosto bastante. Na verdade, em casa a gente consome bastante coisas com gengibre. Dicas japonesas. Exato, mas é a ginger, né? Né? Mas de toda forma, não, do ponto de vista de emagrecimento não faz diferença, né? E assim, se tem algum benefício, é muito discreto. Algumas situações, sim. Por exemplo, pacientes que têm alguns tipos de cálculo renal. Aí sim, mas na regra geral, para a questão de emagrecimento ou bariátrica, não faz diferença. O organismo da gente ele trabalha com um pH que é discretamente alcalino, em torno de 7,4, que é o normal, 7,35 a 7,45 mais ou menos. E essa é a faixa normal. E você não consegue mudar o teu sangue, alcalinizar o teu sangue, mesmo que você tome 10 litros de água alcalina. Isso, o organismo tem mecanismos de fazer compensação disso. E também é interessante sair muito dessa faixa. Então, não é o menos que eu conheço, não faz muita diferença, não. Agora, a outra pergunta, tem uma pergunta específica aqui, tento emagrecer faz anos, mas nunca passei numa nutricionista. Já tomei remédio para emagrecer e nada adianta. Nesse caso, conseguiria fazer a cirurgia bariátrica? Bom, se você tiver mais do que 5 anos de obesidade, pelo jeito aqui me parece, pela maneira que escreveu, que tem. Entendeu? E que se você realmente passou com o endocrinologista, tomou medicação, conseguir comprovar que fez isso, então sim, você pode, é claro, se você tiver índice suficiente para operar, aí tem que calcular o índice, né? Para a gente entender se você tem ou não a indicação para fazer a cirurgia bariátrica, mas é uma possibilidade sim para você. Tá? Aliás,
A história de quem faz cirurgia bariátrica é exatamente essa, é tentativa frustrada de uma, duas, três vezes, emagrece, aí engorda de novo, aí emagrece, aí engorda de novo, aí gera o que a gente chama de efeito sanfona, né? E o efeito sanfona é uma coisa muito interessante, porque as outras pessoas que não são obesas, elas acham que é porque a pessoa não tem força de vontade, na verdade não tem a ver com isso. Na verdade, o teu organismo ele está preparado para te fazer voltar a ter o peso que você tinha no início. Tá? Então, imagine que você lá tá, se a gente fosse bichos primitivos lá, da época das cavernas. Então, você pega um inverno muito rigoroso, que você não conseguiu caçar muita coisa e não conseguiu pegar fruta porque não tinha. Você, obviamente, perdeu peso durante esse período. Quando vem a primavera, o organismo vai fazer duas coisas contigo. Tá? Quando acaba o inverno pesado, começa a esquentar a coisa, começa a aparecer outros bichos, e como aí o organismo vai fazer duas coisas com você. Ele vai aumentar muito o seu apetite e ele vai reduzir muito o seu metabolismo. Tá? Então, isso a gente chama de teoria do set point. Significa o quê? Que ele vai tentar fazer você voltar ao peso que você tinha antes. Ele não consegue interpretar que você está no peso que você tinha antes, era uma coisa ruim. Então, e aí, quanto mais obeso você for, entendeu? Você tem as células de gordura, elas não diminuem o número delas, elas simplesmente diminuem de tamanho. Ou seja, quem é obeso, aí eu tenho obeso que fala e ninguém acredita, fala assim, olha, doutor, eu não como muito. Aí a pessoa fala, mas como que a pessoa ficou obesa se ela não come muito? Boa pergunta. Eu tenho os amigos assim que estão aqui na live, né? Não, o Sérgio Andrade, tem um monte de gente aqui, uns amigos meus aqui, tentando deixar um abraço. Sérgio, Claudemiro, Leandro, todo mundo aqui. Tenho certeza que eles estão dando risada aqui agora. Na verdade, uma vez que você já está obeso, a célula de gordura ela não gasta muita energia para se manter. Entendeu? Então, o que acontece? Músculo gasta energia, célula de gordura não. Então, para manutenção do peso, como o metabolismo ele fica muito baixo, ou seja, eu gasto pouca energia para manter o meu organismo vivo. Entendeu? Então, uma vez que eu já estou obeso, mesmo que eu coma pouco, é muito difícil sair disso. Tem que queimar. Tá? Então, esse é o ponto. Então, na maior parte das vezes, isso não é uma conversa de pescador ou uma conversinha, não, isso é real. A pessoa come pouco e como ela gasta menos ainda do que come. Por isso que é importante quando a gente vai fazer bariátrica com 25 dias. Eu brinco com as mulheres que vão fazer bariátrica, falo, projeto Graciane Barbosa, hein? Vai para musculação, bumbum na nuca, hein? Tem que fazer musculação forte. Tá? Muito bom. Muito bom. E você sabe por quê, Marcelo? Porque músculo é metabolismo. Se eu quero transformar o meu uninho num V8, entendeu? Eu preciso criar músculo. Tá? Aí ele vai gastar muita energia, vai gastar muito combustível. Entendeu? E quando você perde peso muito rapidamente no início, nos primeiros 3 meses da cirurgia bariátrica, você vai perder aí 20% do peso. Entendeu? E aí você não perde só gordura, você perde músculo. Então, a gente não pode deixar perder músculo. E a outra coisa que é importante, o pessoal vai para a academia, quando você faz atividade física, fala, eu faço caminhada. Eu falo, não faço a caminhada. É musculação, é exercício resistido. Tá? Então, você precisa ser musculoso. Ótima dica, hein? Tem que ser musculoso. Tem que ser músculo é igual a metabolismo. Músculo é gasto de energia. Eu preciso gastar mais energia do que eu ingiro. Essa é a regra. Entendi. Entendeu? Essa dica. Ah, e aí, vai na academia, fica 1 hora na esteira, vai ver quanto que ele ganhou de caloria. A esteira aparece, ela fala lá, você andou 1h30, está lá 100 calorias. Pô, você tomou uma hora. Não, já foi, a esteira denuncia, né? Ela já fala para você, olha, não minto, mas você ficou 1h30 aqui e não... Já descobri, então, quando eu vou na academia, ela não queimou nada, cara. Agora, já vou prestar atenção nessa dica. E aí, para quem faz cirurgia bariátrica, principalmente, importantíssimo, a dieta tem que ser baseada em proteína, porque eu preciso de músculo. E não adianta eu colocar 10 pedreiros numa obra se não tiver tijolo.
Verdade. Você vai fazer lá? Vou reformar minha casa, eu coloco 10 pedreiros para trabalhar, mas não tem tijolo, não tem cimento, não tem nada. E o que é cimento? O que é tijolo de músculo? Aminoácido. Então, aminoácido vem da onde? Da proteína. Então, whey protein, glutamina, tem que suplementar. Mas ele vai falar, vai suplementar para o resto da vida? Pergunta para um cara da academia por quanto tempo ele pretende suplementar. Sabe o que ele vai falar para você? Enquanto eu tiver dinheiro. Bem definido, com certeza. Então, mas e quando acabar o dinheiro? Aí eu vou comprar ovo cru. E vou comer 20, 30 ovos crus, que no fundo é o quê? Proteína. Ele quer Proteína. proteína para fazer músculo. Então, só e aí fica um dilema para a pessoa que vai operar. Ele, mas eu vou ter que tomar suplemento pro resto da vida. Mas uma pessoa que é saudável, toma. E Tem outra, que tomar. suplemento e vitamina é muito melhor, mas é muito melhor que tomar remédio. Com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente tem que entrar nessa onda aí. Vamos fazer exercício, vamos malhar e vamos tomar suplemento. E se tem intenção de operar, já começa antes. Para dar massa muscular, já que você vai perder, que você perda o E suficiente. ajuda também no aspecto emocional, né? Na ansiedade, porque é aquilo que a gente estava falando no começo. Boa parte da obesidade é um pouco da ansiedade, né? A gente vive num mundo estressante, a gente vive uma pandemia, com certeza a maior parte ganhou peso. Aumenta a cortisol também. Cortisol é um hormônio que aumenta o apetite. Quando eu estou estressado, eu tenho picos de cortisol. Então, e isso acaba fazendo com que eu aumente o apetite também. Entendeu? Então, o estresse da vida moderna acaba gerando isso. Marcelo, foi um prazerzão falar contigo. Nós estamos aí na reta final. Tá, então, eu gostei demais. Acho que ficou bastante claro. A gente conversou dos dois lados. Foi tão bom que passou rápido. E aí, um tema que as pessoas geralmente não falam, eu gosto de falar disso aí, de bastidores, para a pessoa se preparar de tudo que é importante, que é necessário, e aí é um prazer enorme aí conversar contigo, e aí para os pacientes que aí não têm interesse em fazer, falam, mas eu queria segurança de ter um plano de saúde. É possível fazer a cirurgia particular, a gente faz bastante também, mas tem a segurança, se você fizer as coisas certinhas, tendo um plano de retaguarda, caso aconteça alguma coisa errada, você também tem a retaguarda do plano, entendeu? Que é uma coisa interessante e bacana de se ter também. E, então, eu achei realmente bastante relevante, bastante interessante o assunto. Vai ficar registrado para quem não conseguiu ver hoje e para poder ver algum outro dia. Fica aí na minha página do Instagram, nos vídeos, é só acessar. Também na página do YouTube, as meninas acabam mandando para lá. E agora, eu devo você, que você já me chamou outras vezes, mas quando você tiver algum tema relevante que você queira discutir na sua live com relação ao aparelho digestivo, a refluxo, a visita... Vamos debater sim, eu vejo muitas pessoas, vamos falar de refluxo, vamos falar de alimentação, acho que a gente tem bastante coisa. Eu vou criar aqui um roteiro, vou mandar, porque você é fera e vai só ajudar aqui, é muita gente, né? E é legal ter sua visão, ter suas palavras, sua orientação, que é maravilhosa. Tem gente fazendo aquelas dietas também, low carb, jejum intermitente. Vamos ver se a gente fala próxima sobre isso. Acho que é legal. A gente está ficando sem tempo, né? Faltando 2 minutinhos. Queria mais uma vez até agradecer vários amigos aqui comentando, né? Eu particularmente assim consigo ver parte dos comentários, mas eu vi a Rosana, o Claudemiro, o Sérgio, Paola, o Júnior também está aqui da Luanca. Vários amigos aqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque sobe só um trechinho do comentário. Mas eu quero parabenizar o doutor e agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Grande abraço, Marcelão. Um abraço em toda a família aí, tá? Valeu. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Oi? Amor, eu estou tentando fechar aqui para colocar a capinha e não está saindo. Travou o celular. Ai.
eu vou fazer a seguinte coisa. Tem que tirar